tem velocidade sônica, físico mais potente até que uma bomba atômica, queimando asfalto de borracha quente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração da gente. Velocidade tá no coração. Fala galera, começando mais um Raio X Garagem, sou eu, Pedro Rodrigo, aqui pro Portal e TV High Speed. Sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. E também clique no botão Seja Membro e venha fazer parte da família High Speed. Conheça também o nosso segundo canal, o Cortes High Speed, além da nossa lojinha virtual, o highspeedshop.com.br. E hoje o programa está muito legal, 4 atrações muito boas e vamos ver aí o que vai ter então. No programa de hoje vocês vão assistir a análise High Speed, vão assistir também o R final da semana, o Pista e Pilotagem voltando aí com mais uma temporada, primeiro episódio da 4ª temporada, e também o TBT High Speed aqui, pra gente lembrar um pouco da história aqui do portal e da TV High Speed, tá certo, galera? E já para começar, né, vamos aí com o Luiz Felipe Ramos, né? Ele fez uma análise das provas que tivemos no final de semana, muita coisa legal, GT Sprint Race, TCR Sul-Americano, GT World Series, Porsche, então acompanha aí. Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e está começando mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, GT Sprint Race, TCR Sul-Americano, Porsche Cup e GT World Challenge. Então já sabe galera, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao Portal High Speed e nos ajudar a crescer. A GT Sprint Race chegou a mais uma etapa dessa temporada 2022, com transmissão aqui na tela do Portal High Speed, com 2 corridas bastante pegadas no traçado paulista do Velocitar. A corrida 1 teve como estrela um estreante, estou falando do gaúcho Arthur Gama. Mas vale lembrar que a etapa, também a corrida em questão, teve a grande disputa entre pilotos experientes e também aqueles mais jovens. Gama mostrou uma responsabilidade de veterano e duelou insanamente contra Gerson Campos. Quem também fez boa a prova foi o Pedro Costa. Outro que merece destaque é o pernambucano Sérgio Ramalho, uma vez que o piloto mostrou grande serviço, mostrou grande talento e assim se redimiu de seu desempenho desapontante no circuito de Santa Cruz do Sul. Rafa Teixeira atirou até o final, brigou pelo pódio, mas acabou sendo ultrapassado no final. Vitória de Arthur Gama com Pedro Costa em segundo e Diogo Moscato em terceiro. Com o resultado, o Arthur Gama, além da geral, também levou a melhor na categoria Pro-Am. O Pedro Costa, que foi segundo colocado da geral, foi o vencedor da Pro e na Am deu Giovanni Girotto. Na corrida 2, o duelo foi entre Sérgio Ramalho e Thiago Camilo, com um clima de revanche, né? Visto que em Santa Cruz do Sul ambos se tocaram, mas o Ramalho mostrou muita sobriedade. O Arthur Gama, por outro lado, mostrou muita maturidade em relação à sua pilotagem. E os duelos mostraram aí que os pilotos têm aí um domínio
exemplar dessa pista um tanto quanto técnica. Dudu Trindade também apontou aí grande desempenho. E no final, se o Rafa Teixeira teve o azar de não ir para o pódio na corrida 1, na corrida 2 o Thiago Camilo compensou essa deficiência e ele levou a vitória, não apenas o pódio, mas também a vitória, ele que faz dupla, vale lembrar, com Rafa Teixeira, tendo Sérgio Ramalho em segundo e Arthur Gama em terceiro. O Thiago Camilo foi o vencedor da Pro e o Arthur Gama foi o vencedor da Pro-Am na corrida 2. Roberto Poças foi o melhor na AM. A próxima etapa deverá acontecer no dia 1º de maio em Interlagos. O TCR sul-americano, categoria que fez um tremendo sucesso no ano de 2021, chegou à sua aclamada segunda temporada. Bem aguardada, diga-se de passagem, com a premissa de novos carros e novos nomes, dentre os quais podemos citar Bia Figueiredo, que depois de 3 anos voltará a disputar uma temporada completa dentro do cenário do automobilismo. A primeira prova da temporada 2022, disputada no Velocitar, que teve como uma das atrações nesse final de semana a GT Sprint Race, além da própria TCR, teve um grande nome. Na corrida 1, Rafa Reis fez a pole. E logo na largada, o piloto que brilhou na Stock Light, antiga Stock Light, atual Stock Series, como vocês puderam acompanhar ano passado aqui na tela do portal High Speed, sustentou bem a liderança. Bia Figueiredo também fez uma boa prova. Ela travou duelos contra Otero. Por outro lado, Rosso e Pezzini também formaram um grande duelo. Antônio Junqueira teve de segurar suas posições contra Sapag, mas o piloto, que também participou da prova da GT Sprint Race, foi para cima de Adalberto Batista. O duelo acabou beneficiando tanto o outro nome da GT Sprint Race, o Pedro Aiza, como também o nosso piloto high speed Gabriel Lusquinos, que foram para cima e superaram os outros dois. É perceptível que o pau estava comendo no pelotão de trás. Melhor para Rafa Reis, que simplesmente desfilou no solo do Velocitar e de ponta a ponta sagrou-se ganhador, tendo Pezzini em segundo e Sapag em terceiro. Para a corrida 2, grid invertido, com Fábio Casagrande na pole. A largada da corrida 2 foi bem conturbada, com direito a um acidente que levou ao safety car. Na relargada, Pedro Aiza partiu para cima de Bia Figueiredo e levou a melhor. E Pezzini e Otero repetiram os duelos da corrida 1. Reis cresceu passo a passo. Mas Pezzini resistiu às investidas de seus oponentes e, a exemplo do que fizera Rafa Reis na corrida 1, deitou e rolou. A Lin & Co fez dobradinha, com Pezzini em primeiro e Otero em segundo. Adalberto Batista foi o terceiro. A próxima etapa do TCR sul-americano ocorrerá no dia 1º de maio, no Templo de Interlagos. O final de semana dos dias 2 e 3 de abril foi marcado por estreias no cenário do automobilismo. Se no Velocitar, em São Paulo, tivemos a estreia da temporada 2022 do TCR sul-americano, em Goiânia tivemos a temporada 2022 da Porsche Cup, principal categoria monomarca do Brasil, fazendo a sua estreia. E uma estreia de gala, já que foram provas simplesmente alucinantes. Mas, falando em estreia de gala, quem simplesmente desfilou no tapete vermelho logo de cara foi Marcel Miller. O piloto foi o grande nome após ter feito um Grand Challenge. Isso mesmo, na corrida 1, o piloto paulista fez o chamado Grand Challenge, ou seja, conquistou o melhor tempo na classificação, fez a pole position, teve a volta mais rápida e ganhou a prova.
simplesmente imbatível desde a largada, imprimindo domínio desde os treinos. Mas vale lembrar que, embora eu tenha mencionado que ele fora o ganhador da prova, a corrida 1 também teve outros grandes destaques, como por exemplo Lucas Salles e Raijan Mascarello, que brilharam, fazendo provas muito sólidas, imprimindo bom ritmo. Quem também merece destaque foi o Miguel Paludo. Semana passada, o gaúcho, radicado nos Estados Unidos, participou da etapa da Xfinity Series, segunda divisão, vamos dizer assim, da NASCAR, disputada no Circuit of the Americas, e brigou pela vitória. Os duelos que ele travou contra Alceu Feldman foram simplesmente de tirar o fôlego. Isso na Carreira Cup. Na Sprint Challenge, o Urubatán Hello Jr. fez uma grande prova de crescimento. Mas, como eu falei, o Marshall Miller era o grande nome dessa corrida 1. Foi o ganhador, tendo Alceu Feldman em segundo e Miguel Paludo em terceiro. Na Carreira Cup, na Sprint Challenge, a vitória foi de Christian Moore, tendo Nelson Marcondes em segundo e Urubatán Jr. em terceiro. Pelo que se encaminhava, o Marshall Miller ia fazer barba, cabelo e bigode, já que na corrida 2 ele tinha tudo para sagrar-se ganhador. Mas Christian Hahn solapou os planos. Foram duas baterias verdadeiramente movimentadas, com destaque ao duelo entre Lucas Salles e Lineu Pires. Enzo Elias também brilhou com muita estrela. Mas o Christian Hahn duelou contra o Marshall Miller e levou a melhor. Foi o ganhador da corrida 2 da carreira, tendo Miller em segundo, e Paludo repetiu o terceiro lugar do dia anterior. Vale lembrar aqui que, tal como o Marshall Miller, podemos dizer também que o Paludo foi um grande nome desse final de semana, já que manteve uma estabilidade muito digna. Na Sprint Challenge, a vitória foi de Nelson Marcondes, tendo Daniel Corrêa em segundo e Ayman Darvish num louvável terceiro lugar. A GT World Challenge iniciou a sua temporada 2022 em Imola. O campeonato, que varia entre Endurance e Sprint, iniciou-se nesse último dia 13 de abril com uma prova Endurance de 3 horas, disputada no tradicional circuito de Emília-Romanha. Ou melhor, Emília-Romanha, San Marino ou em Bolonha, como queira aí, ou como se é conhecido, né, as localizações dessa tradicional pista italiana. A prova foi disputada sob um tempo nublado e um clima um tanto quanto frio. Frio na temperatura ambiente, já que na pista o negócio estava pegando fogo, de maneira cirúrgica. E falo cirúrgica porque tivemos um doutor na pista. Valentino Rossi fez a sua primeira grande prova correndo em GT. Soa até meio irônico dizer que o 7 vezes campeão da MotoGP e italiano correndo em casa não correu de Ferrari, mas sim de Audi. Aliás, as Ferraris, elas praticamente passaram despercebidas nessa prova. Os destaques maiores foram os Audi e Mercedes. As melhores, a Ferraris, vale lembrar que, por falar em Ferrari, tivemos a Iron Dance, foram 2 amarelas causadas na prova apenas, ou seja, foi uma prova bem emocionante, bem disputada. Uma das amarelas foi causada pela Iron Dance, que simplesmente apagou no meio da pista. E as outras Ferraris que carregaram com louvor as cores de Maranello foram justamente as da Iron Lynx, sendo uma delas pilotada por Daniel Serra, que fez uma excelente prova, correndo ao lado do britânico James Calado. Como eu falei há pouco, os Audis brilharam, como, por exemplo, da equipe WRT, que fez uma prova simplesmente sólida e muito tranquila. Foi o melhor de nada mais, nada menos do que 52 carros que estiveram presentes. Aliás,
A Audi fez bonito, já que os alemães, fizeram bonito. No análise High Speed da semana passada, eu comentei sobre a 24 Hour Series, que teve a sua etapa de Mugello, na qual as Ferraris também passaram despercebidas e os alemães simplesmente brilharam. E este fenômeno se repetiu em Emília-Romanha, em Imola, já que a sorte foi do WRT, da equipe WRT, que correu com o Audi R8. E a vitória foi conquistada pelo trio Charlie Verts, Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde. A Mercedes finalizou em segundo lugar com Jules Gounon, Rafa Marcello e Dani Juncadeia. Maru Engel e Schott Horst, também da Mercedes, finalizaram em terceiro. Os brasileiros, embora não tenham figurado no top 5, fizeram uma boa prova. Daniel Serra, como eu falei há pouco, foi um dos pilotos da Iron Lynx que carregou a bandeira da escuderia de Maranello nas costas e finalizou no 8º lugar. Lembrando que o seu companheiro de equipe da Iron Lynx também finalizaram em 7º. Augusto Farfus, que correu pela BMW, como de costume, finalizou num heróico 11º lugar, já que ao longo da prova enfrentou aí alguns problemas. A GT World Challenge retornará nos dias 30 de abril e 1º de maio em Brands Hatch, e desta vez serão, melhor dizendo, 2 etapas, agora válidas pelo campeonato Sprint. Quanto ao campeonato de Endurance, o retorno está programado para 17 de junho em Paul Ricard, na França. Isso é tudo, galera. O Análise High Speed de hoje vai desacelerando por aqui. Mas não se esqueça, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. E também não se esqueça de conferir a nossa lojinha virtual e também o nosso segundo canal, o canal de cortes, Cortes High Speed. Vou ficando por aqui, mas semana que vem estarei de volta para mais análises minuciosas desse mundo pra lá de maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima! E de volta, muito legal essa análise, deu rapidinho para vocês verem o que aconteceu, várias disputas no final de semana aí, né? E não esquecendo, né, compartilhe com todo mundo aqui o nosso programa, isso ajuda mais gente aí a ver e também deixa a sua curtida, por favor, porque quanto mais gente curtindo, mais o nosso vídeo vai ser apresentado a outras pessoas, tá certo, galera? Então nos ajude aí. E agora vamos falar um pouco de virtual, né? Lá com o pessoal do R Final Podcast. Vai daí, Natan! Ver o automobilismo brasileiro sendo representado num simulador internacional, eu acho que não tem preço não, porque, poxa, o simulador iRacing, que é reconhecido mundialmente pela NASCAR, ter também a nossa categoria nacional, dá aquele orgulho de ser brasileiro, sim, ainda mais por ver ali como eles representaram essa categoria, né? Que você vê os carros com as pinturas muito bonitas, né? Muito parecidas com a Stock Car real. O barulho característico, até o detalhe das cabines, tudo muito igual e dá muita emoção, sim. Eu, como fã da Stock Car, fiquei ali muito impressionado. O único problema disso tudo é que faz a gente sonhar demais, né? Assim, a gente vê, sonha... Vendo aqueles detalhes todos, a gente já pensa como é que seria Stock Car fora do país de novo. Já tiveram corridas na Argentina lá na década de 2000, mas como é que seria se a Stock Car voltasse para correr internacionalmente? E não só na América do Sul, né? Rodasse o mundo mesmo, igual no iRacing. Corresse na Europa, corresse na América do Norte, talvez na Ásia também. Aí ia ser um outro sonho que eu gostaria muito de ver realizado. E eu vou falar uma coisa pra você, na minha opinião, isso ia dar, porque um carro de Stock Car hoje
Stock Car Brasil, né, tem 450 cavalos. Então fazer uma subidona daquela da Rouge no circuito da Bélgica, de Spa-Francorchamps, igual aconteceu na prova da Virtual Challenge, acho que não ia ser uma dificuldade não, porque 450 cavalos dá para fazer uma subidona daquela. Como também tem velocidade bastante para fazer aqueles S de Suzuka, né? São vários, é uma sequência ali de 2 S, com 2 pequenas subidas ao longo do traçado. Então para mim daria. Claro, a Stock hoje é acostumada a pegar vários circuitos com trechos de descidas, né? Tem Velocitar, tem a própria Interlagos, né? Que tem esse trecho, aquele trecho do S do Senna. Cascavel no Paraná também tem uma descidona. Mas fazer o inverso disso, pra mim, eu acho que não teria problema. Principalmente que a categoria tem motor pra isso. Mas eu tô dando aqui minhas impressões, né, sobre a Stock na iRacing, mas totalmente baseadas na visão de fora, né? É preciso de uma visão de dentro para saber se esses americanos fizeram o trabalho direito e reproduziram fielmente a digeribilidade de um carro de Stock Car. É difícil falar essa palavra, né? Digeribilidade. Se é difícil falar essa palavra, também é difícil de fazer uma análise, né? Por isso a gente precisa de um especialista. E especialista, lógico que leia-se Ricardo Arcuri. Então, sem enrolação hoje, vai daí, rapaz, e fala o que você achou. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, vou falar para você que o feedback está sendo excelente. O carro é o mesmo carro da nossa Stock e eles têm a mesma característica. Um carro com muito torque, ele é um torque brutal. Então não é um carro que você pode sair pisando, porque senão você vai facilmente rodar. Inclusive nos simuladores antigos, os estoques antigos, era o carro que eu tive mais dificuldade de andar na vida por causa desse torque brutal que ele já joga logo de cara, né? Mesmo com injeção eletrônica. E além disso também, eles trouxeram para o virtual essa característica do carro mais parecido com o real. Além dessa nova característica, tiraram pressão aerodinâmica. Então ficou um carro muito mais pesado, com um controle mais no braço do piloto e na aderência mecânica, que obrigou a todo mundo a mudar a maneira de pilotar o carro. E essa foi a parte mais legal. O pessoal de fora pilotou, como eu falei, gostaram muito e os brasileiros estão fazendo a festa. Tá todo mundo gostando muito desse carro. Inclusive foram 2 semanas só treinando em Interlagos. Sobre Spa-Francorchamps, Natan, eu posso te falar que não só a gente já tem uma ideia, como já houve uma corrida da Liga Virtual Challenge no YouTube do Band Esportes, tendo 2 baterias em Spa-Francorchamps, inclusive uma delas vencida pelo meu amigo Pedro Paladino, que inclusive até o final de semana passado detinha o recorde mundial de volta mais rápida em Spa-Francorchamps com um Stock Car nacional, tá? Então, é aquela coisa. Spa-Francorchamps é sempre um circuito que o pessoal vai gostar, que qualquer carro vai correr bem nele, e com o estoque brasileiro não foi diferente. Tem uma pegada muito parecida com o que tinha no antigo circuito de Jacarepaguá, um circuito muito rápido, com curvas de alta, curvas à moda antiga, e Spa-Francorchamps possui bem isso também. Então tornou todas as 2 baterias, 2 corridas de 25 minutos, todas muito agradáveis, muito legais de acompanhar, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço, uma boa semana a todos! Tá aí, ó, aprovado pelo nosso engenheiro e aprovado também por mim, né? Valeu, iRacing! Fez um trabalho realmente nota 10. Isso é bom lembrar, né, que o iRacing é o primeiro simulador internacional a representar a Stock Car, né? Não é o primeiro simulador de todos, porque o Automobilista, que é o simulador brasileiro, já foi o primeiro a fazer ali um mod da categoria nossa, e já faz há vários anos, né? Tem o Automobilista 1, o Automobilista 2, que trouxe tudo isso pela primeira vez. Então, vamos dar o nosso carinho também para os nossos desenvolvedores brasileiros, né? Valeu, Automobilista, porque esse jogo, para quem não sabe, foi muito bem baixado fora do Brasil. Então, muitos gringos ali fazem review desse simulador. O bizarro é só a pronúncia, né? Que vira Automobilista. Mas isso a gente releva. Só deles terem visto um jogo nosso sobre a nossa categoria também é bom demais. Mas agora falando dos fatores da própria simulação, né? O Rafael de Léo, que é um dos pilotos desse campeonato da Virtual Challenge, foi um dos que sofreram com essa agressividade do carro, né? Porque ele acelerou de uma vez na saída da chicane mais Spa-Francorchamps, né? Aquela curva que dá acesso para a reta dos boxes. Acabou rodando sozinho porque a traseira do carro foi embora. Você vê no vídeo ali, o Lucas Murno nem estava participando desse tipo de rodada dele, né? Que eles estavam disputando uma posição. O Murno até errou ali, foi um pouquinho na área de escape, mas assim, eles nem chegaram a aproximar os carros, ficaram lado a lado assim, mas cada um na sua linha. Realmente foi uma reação do próprio erro do domínio do carro.
errou no domínio do carro, né? Falando o português direitinho. Mas falando de domínio certo naquela última chicane, na primeira corrida que o amigo do Arcuri ganhou ali, o Pedro Palladino, o Bruno Fernandes tentou fazer uma manobra ali na última curva ali. Se você ver o vídeo, vê que ele mergulhou por dentro, sim, foi uma freada muito arriscada, mas ele foi acelerando devagar, sem dar muito pé ali, para não perder o carro. E ao mesmo tempo ir brigando ali pela ultrapassagem, né? O problema ali foi outro, né? Que o Palladino tinha um pouquinho da linha de dentro, então conseguiu agir melhor. Mas em questão de disputa, sim, o Bruno Fernandes fez um bom trabalho ali por fora. Tanto que conseguiu fazer ali quase a chicane toda a lada. Quase toda não, foi toda mesmo, porque o Palladino pegou a liderança mesmo e foi no comecinho da reta. Então, na curva mesmo, os dois chegaram a disputar de igual para igual. Só dá uma olhada no vídeo lá da nossa querida Virtual Challenge no YouTube do Band Esportes, você vai ver ali toda essa prova completa e essa disputa do final também. Aproveitar também para mandar um abraço para eles, né? O Palladino, o Bruno Fernandes e o Paulo Godoy, que venceu a segunda bateria. Tamo junto aí, gente! Agora, é sempre bom lembrar que o automobilismo brasileiro não é feito só da Stock Car, né? Tem outras categorias também que completam muito bem o cenário nacional. Uma delas é a própria Turismo Nacional, que faz ali preliminar da Stock Car em algumas corridas, né? Tem a Stock Series agora, que é a preliminar da Stock Car Pro. Vai ter a Fórmula 4, que é a categoria de Fórmula nova, que vai ser também preliminar da Stock Car. E tem a Turismo Nacional, que é essa categoria que faz preliminar e que é um campeonato de carros populares, né? Você vê aí Chevrolet Onix correndo, Fiat Uno, Ford Ka e muitos outros dividindo as curvas dos circuitos pelo Brasil. E claro, a categoria tão diversificada, a gente fica também nessa dúvida, né? Nessa dúvida não, né? Nessa projeção muito boa, né? De como seria essa categoria correndo fora do Brasil, né? Com tantos carros que fazem parte ali do cenário automobilístico brasileiro, né? Que andam nas nossas ruas o dia inteiro e também estão presentes nas pistas. Quais pistas seriam as ideais para eles correrem fora do Brasil? Como é que seria isso, né? Afinal, vale lembrar que um carro dessa categoria tem 180 cavalos de força, então velocidade não falta para encarar também esses circuitos. Então vamos responder esse negócio logo, mas com muita autoridade, vamos falar aqui, né? Porque para falar disso com muita sabedoria, nada melhor do que o diretor desse campeonato, o cara que organiza Turismo Nacional aqui, ó, de perto, que também tem o canal dele, né? O Alto Giro, lá no YouTube. Mais do que por dentro do ronco dos motores. Eu tô falando do grande Dave Cris. Chega aí, rapaz! Salve, amigos do Alto Giro e galera do R Final. Que prazer estar participando de um episódio aqui desse podcast que está se tornando tradição já no nosso automobilismo. Obrigado pelo convite, Natan, e obrigado pela pergunta, viu? Olha, eu vou dizer para vocês, sonho de ver a Turismo Nacional correndo em pistas internacionais, olha, eu vou dizer que é um sonho constante pra gente, sabe? É claro que a gente passam alguns devaneios em nossas cabeças. Por exemplo, eu acredito que a maioria dos pilotos, se você for perguntar, mas uma grande parte mesmo, sonha muito em andar numa pista como Spa-Francorchamps, por exemplo, né? Mas eu vou trazer alguns números aqui para a gente ver como talvez para a nossa realidade não seja interessante uma pista igual a Spa-Francorchamps. Eu vou pegar uma pista que a gente anda, certo? Que é Interlagos, que é o mesmo, né? Faz parte também aí do calendário da Fórmula 1. Então a gente vai ter por base ali a questão de velocidade e tempo. É óbvio que é uma comparação até um pouco injusta e ingrata, né? Mas vamos lá, eu acho que a título de curiosidade vale a pena a gente pontuar. A Fórmula 1 gira em torno... Vamos arredondar aqui para 1,8, tá? O ano passado, o Max Verstappen chegou a virar na casa de 1,7 alto ali, mas vamos colocar ali 1,8, tá bom? Vamos deixar por isso. Vou arredondar também a Turismo Nacional, que já chegou a andar na casa de 2 minutos. Vamos colocar para isso aí, 2,1, 2,2, mas vamos colocar na casa de 2 minutos. Então nós temos uma diferença ali de mais de 50 segundos numa pista de 4 quilômetros e pouquinho, certo? E sabendo bem que é das pistas mais curtas para a Fórmula 1. Então você imagina, para a gente da Turismo Nacional é ao contrário. A pista de Interlagos é a pista mais longa do nosso calendário, né? Então, por aí dá para a gente imaginar
que a Turismo Nacional numa pista igual ao Spa-Francorchamps viraria na casa de 3 minutos e lá vai pedrada, né? Vamos lá, vamos colocar aí talvez 3 minutos e 30. Se você for pensar como um evento, se você quiser ter público no autódromo, vamos falar bem a verdade, fica enfadonho para o público, porque é muito grande a pista. Então o público vê o carro passar agora e vai ver daqui 3 minutos e 30 segundos passar novamente. Então ali eu acho que não dá para nós, entendeu? Seria um sonho com certeza, mas temos que ser realistas. A Turismo Nacional ela é muito inspirada no automobilismo argentino, tanto que o nome também, né, vem da Turismo Nacional Argentina. Várias pistas de lá com certeza se encaixariam perfeitas para a nossa categoria, né? A gente tem que lembrar que a Turismo Nacional ela utiliza câmbios originais, né? Câmbios originais, o motor, claro, tem a sua apimentada, nós estamos falando ali de motores que originalmente têm 110 cavalos, vamos colocar assim, os nossos motores ali já estão perto dos 200 cavalos, né? Com a apimentada que os nossos mecânicos preparadores dão nesses motores. Mas a gente tem uma restrição ali por parte do câmbio, então não adianta às vezes você ter uma pista que você tem uma reta muito grande, porque o câmbio não vai, ele vai limitar muito antes que o motor talvez. Então algumas pistas da Argentina eu acho que se encaixariam legal. Eu particularmente gosto muito da pista, que eu acho que é a pista mais bonita da Argentina, que tem uma estrutura, né, internacional, que é Termas de Rio Hondo. Eu particularmente tenho um sonho de ver talvez a nossa categoria andar em Termas de Rio Hondo. Mas sendo mais realista, a nossa categoria se encaixa muito bem com a pista de Rivera, que é no Uruguai, né? Os nossos irmãos aqui, não está tão longe da maioria das nossas equipes, né? A gente tem equipes aí que talvez rodariam em torno de 2.000 quilômetros para estar nessa pista, mas não é algo inalcançável e talvez não possível, né? Algo que seja assim realmente palpável. A pista de Termas do Rio Hondo, então, no Uruguai. Então espero ainda ver a nossa categoria alçar, talvez aí voos mais altos e ir para uma pista internacional. Seria um sonho realmente ver isso. Muito obrigado pelo convite da participação, fico extremamente lisonjeado e fico empolgado aí para receber mais uma vez aí pelo menos o convite de vocês para poder estar participando por aqui. Beleza? Então galera, final, muito obrigado e nos vemos numa próxima. Olha, o prazer é todo nosso. O dia que ele quiser voltar aí, tá totalmente convidado também. Vai receber esse convite várias vezes, né? Porque aqui no R-Final, a nossa intenção é de continuar falando muito de automobilismo brasileiro, né? Já teve aquela parte 1 da Fórmula 1 no Brasil e agora estão desenvolvendo aí mais partes sobre o automobilismo brasileiro. Mas vou falar uma coisa aqui, ó. O Rivera é um circuitaço para receber a Turismo Nacional, até porque tem trechos de muita elevação, né? Parecidos do Velocitar. E aquele trecho bem peculiar, né? Parecido com o GP da Turquia de Fórmula 1, que são 4 puxadas para a esquerda, em alta velocidade. Já recebeu a Gold Classic, que é uma categoria aqui também, que é de carros históricos de GT. E a Turismo Nacional acho que teria o mesmo comportamento disso. Seria uma pista tão boa quanto. E vou falar uma coisa para você. Acho que Imola na Itália também seria uma boa para as duas categorias, né? Tanto para a Turismo Nacional quanto para a Stock Car, porque tem aquele trecho de alta velocidade, né, depois da variante alta e da Aqua Minerale, que desemboca lá na retona, pega aquela parte da Arivatsa e vai no pé do fundo. E tem aquela parte das chicanes, né, da Tamburello e da Villeneuve. Então pode ter ali um tipo de pilotos tentando ultrapassar ali melhores, né, no estoque, uma disputa ali igual a gente viu, né, na Virtual Challenge em Spa-Francorchamps, que a gente pode ver ali a diferença de aceleração, né? Eles tentando ali uma tração melhor para emparelhar os carros. Na própria retona, né? O que a gente ia ver de gente pegando aquele vácuo e tentando passar por dentro da chicane da Tamburello ia ser legal de ver, né? E isso é uma coisa que não é muito difícil acontecer. Na Gran Turismo World Series, que é o campeonato de carros GT lá na Europa, isso é muito comum de acontecer. Não sei se por fora também daria num carro de turismo como o da Stock Car e da Turismo Nacional, mas não custa tentar, né? O Verstappen uma vez passou por fora na Fórmula 1, naquela própria entrada para a chicane da curva Tamburello. Então vai que o piloto de estoque também tenta inovar e faz esse tipo de manobra com um carro diferente.
Como eu disse, nada é impossível. E não custa sonhar, né? Nesse pensamento que a gente vai encerrando o R final de hoje, que esperamos que seja o começo de uma série, né, de falando de automobilismo brasileiro aqui. Além de outras coisas que a gente também pretende falar ao longo do ano, então fique ligado aí. Não esquece de seguir lá o meu Instagram, @NatanRFinal, para ver mais conteúdo sobre automobilismo. E também lá de seguir o canal Alto Giro do Dave Cris, né? É Alto Giro com L, não é com U não, mas é alto para dar a noção de altura mesmo. Segue lá, acompanha também as corridas da categoria dele. Você que acompanha o portal High Speed também, que o R Final está presente lá, também segue o canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Clica no botão Seja Membro para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. E não deixe de dar aquele toque no like, porque aí nas ferramentas de busca o High Speed fica muito mais fácil de ser achado, né? Quanto mais pessoas curtirem, mais a gente vai ter visibilidade e mais fácil vai ser para você acompanhar o conteúdo do nosso canal. E passar para os seus amigos também que querem saber um pouco mais de automobilismo. Então fica ligado nisso. Se Deus quiser, o R Final volta na semana que vem, com mais coisas para a gente comentar aqui. Então até a próxima e um grande abraço! E de volta aqui no nosso Raio X Garagem, muito legal aí o Natan mostrando o novo Stock Car do iRacing aí, batendo um papo tanto com o Ricardo Arcuri, também com o David Cris, nosso querido amigo lá do Turismo Nacional, muito legal. E galera, vão lá fazer uma visita lá na nossa lojinha virtual highspeedshop.com.br, vai ter o nosso bonezinho da High Speed, então outros produtos, vai lá dar uma visitada. E já vamos passar aqui para o nosso terceiro bloco aqui, né, com pista e pilotagem lá com o Christian Petkov, comandar na chuva. Vai daí, Cris! Fala piloto, já fiz um vídeo em 2017 lá no KGV sobre pilotar um kart na chuva, que você provavelmente já tem assistido aqui no YouTube. Ele fala bastante coisa útil, mas como na época o asfalto da pista estava novinho e tinha algumas características diferenciadas por estar realmente novinho, acho que vale a pena uma revisão atualizada. Então, 5 anos depois, apesar dos conceitos ainda serem os mesmos, alguns caminhos mudaram e por isso eu vou fazer uma explicação mais detalhada aqui para você sobre o que significa então andar no traçado de chuva e como fugir das partes de baixa aderência no asfalto. Só que depois de já ter sofrido muito andando na chuva, eu notei alguns novos aspectos que pouca gente fala e que eu ainda não tinha falado, não tinha comentado aqui no YouTube, que vão além do que simplesmente fugir da borracha no dia da chuva. Então, logo depois do detalhamento sobre achar o traçado ideal na chuva, eu vou te mostrar onde buscar e principalmente entender esses novos aspectos. É só ficar comigo até o final do vídeo, ok? E fica tranquilo que esta revisão não é exclusiva sobre o KGV. Ela vai servir para qualquer pista e não é só para kart, pois a mistura de asfalto com água e resíduos ocorre em pistas tanto de kart como de carro, de moto e etc. Vamos lá? Quando a pista está seca e em condições normais de pilotagem, todo mundo faz o mesmo traçado usando aquele princípio de tangência, ou o famoso fora dentro fora, que eu venho explicando desde quando eu comecei no YouTube lá em 2014. Com tanta gente sempre passando nos mesmos lugares, a gente vai emborrachando a pista, ou seja, algumas pequenas partes se soltam do pneu e que entra em contato com o asfalto e aí vão ficando grudados no asfalto onde a gente passa, criando um trilho de pista emborrachada. Isso para condições de pista seca é ótimo, porque quanto mais emborrachado a pista for nesses trechos onde todo mundo passa, mais aderência ela vai ter, pois os pneus passam a dividir o contato entre o asfalto puro e os detritos de borracha que estão presos lá no asfalto. Isso, claro, dá mais aderência, gasta menos pneu e acaba ajudando o kart a virar mais rápido. Porém, quando chove, a situação se inverte, porque no molhado, se você forçar o pneu no asfalto puro, vai ter menos aderência, mas você ainda assim encontra uma certa aderência, mesmo que menor. E aí, mesmo assim, o kart ainda vira.
Porém, se o asfalto estiver molhado e com os detritos de borracha presos nele, essa borracha molhada vai praticamente anular qualquer tipo de aderência, pois quando você esfrega borracha molhada com borracha molhada, a água presente ali no meio impede o contato entre as borrachas e os pneus simplesmente escorregam sem a menor aderência. Então, em condições de chuva, você precisa evitar essa perda de aderência da pista emborrachada e é por isso que a gente sempre usa essa expressão fugir da borracha. Na verdade, a gente está fugindo das linhas de traçado da pista seca, pois lá é onde a borracha está toda cravada no asfalto, impedindo então que os pneus encostem realmente no asfalto e te dê a aderência que você precisa. Além disso, na linha de traçado de seco, você quase sempre encontra algumas outras substâncias oleosas aí, como o resto de óleo e combustível, o que piora ainda mais a situação quando está molhado no traçado do seco. Por isso, trazendo para você bem detalhado, seguem alguns exemplos de traçado na chuva para comprovar esse raciocínio. O traçado de chuva sempre vai levar em conta qual é o traçado existente no seco, para então encontrar alternativas de aderência. Por isso, nos exemplos eu sempre vou mostrar o traçado seco em verde e o traçado molhado em vermelho, tá bom? Então, em condições molhadas, você já inicia a aproximação da curva no trecho de frenagem fora do traçado emborrachado para que você consiga a maior desaceleração possível naquelas condições. E é claro que provavelmente você vai começar a frear antes do ponto equivalente à pista seca, ok? Lembra que mesmo fora do trilho da borracha, na chuva a sua aderência é reduzida. Aí você passa pelo trecho de entrada de curva ainda em linha reta, ainda com o pé no freio, tá? E deixa para soltar o freio e virar o volante no asfalto lá sem borracha, ou seja, fora do trilho do traçado seco. Como se trata de uma diferença grande de aderência entre asfalto emborrachado ou não, a gente abre mão da geometria que usa aquela lógica de cortar o caminho para a lógica de manter a aderência e principalmente manter a tração de retomada funcionando. Por isso a gente faz isso aqui, ó. Faz mesmo um vértice lá no meio da curva e fora do traçado da pista seca para criar uma reta de saída e cruzar então novamente o asfalto emborrachado com o volante bem reto. E de novo, presta atenção que em matéria de geometria nós não estamos percorrendo o menor caminho ou virando menos o volante, mas sim nós estamos buscando o caminho que te dá não só mais aderência, mas te garante uma retomada de acelerador mais eficiente nas condições de chuva. Veja outros exemplos de curvas tanto mais abertas quanto fechadas, onde o raciocínio é o mesmo. A única coisa que você precisa prestar atenção, além desse conceito da aderência, é observar imperfeições na pista, corredeiras de água ou outra condição adversa ainda adicional. Porque aí sim você vai precisar alterar ainda mais esse traçado fora da borracha ou até voltar para a borracha para evitar essas condições adicionais que são desfavoráveis. Então, se você procura uma fórmula básica para guiar rápido na chuva, o caminho inicial é por aí. Eu disse caminho inicial porque em alguns momentos, e dependendo de mais dois aspectos adicionais, o traçado que vai te dar o menor tempo de volta pode não ser exatamente esse da fórmula fugir da borracha, porque como eu disse no começo do vídeo, existem ainda alguns aspectos adicionais que pouca gente se liga quando a gente está andando na pista molhada. E eu acredito que é aqui que fica o pulo do gato, ou mesmo o coelho da cartola, se você preferir, para garantir bons resultados em corridas de chuva. Segue então esses dois aspectos importantíssimos que dependem aí do momento e da duração da chuva que está caindo no dia e na hora da sua corrida. Primeiro aspecto, diferença entre tipos de chuva. Presta atenção no clima da pista. Tá só garoando? A chuva tá moderada? A chuva tá severa? Já tá uma tempestade? O tipo, ou melhor, a intensidade da chuva momentos antes de você entrar na pista já pode te dar dicas de como está a aderência. É claro que não dá para adivinhar tudo só olhando para a chuva cair, mas de maneira inicial você passa a ter ideia de como a pista já pode estar.
Quer ver? Está só garoando? Espere em uma pista bem escorregadia, pois a pista, além de molhada, está suja de resíduos misturados com água. A chuva é moderada? É ruim, mas não é tão terrível como a garoa. A chuva é forte? A aderência continua ruim, mas agora você tem pontos de enxurrada de água atravessando a pista que você precisa prestar atenção. Isso pode ser bom ou ruim, pois ao mesmo tempo que vai lavando a pista e te dando uma certa previsibilidade de aderência, essas corredeiras de água em exagero ou mesmo um espelho d'água em uma região plana da pista vão fazer o kart aquaplanar em pontos importantes que você não pode perder tempo. E atenção, apesar desse aspecto sozinho não esquadrinhar todas as possibilidades possíveis, só a partir dessa observação do clima você já tem no mínimo informações iniciais para saber o que esperar quando entrar na pista. E o segundo aspecto é importante porque, em combinação com o primeiro, vai mostrar o quanto você ainda tem de pista sem borracha ou mesmo o tamanho da diferença de performance entre o traçado emborrachado e o traçado alternativo para a pista molhada. Preste atenção, não é só o primeiro aspecto, ou seja, a intensidade da chuva, que te dá o pulo do gato. O segundo aspecto leva em conta não só há quanto tempo a chuva está caindo, mas principalmente se a pista está sendo usada durante esse período todo de chuva. O tempo de chuva em que os karts ou mesmo os carros estão andando e espalhando a borracha na pista, não só as do traçado seco, mas a borracha que se solta dos pneus mesmo na chuva, vai alterando a pista e deixando cada vez mais difícil encontrar um traçado fora da borracha, porque os karts estão cada vez mais espalhando borracha e espalhando resíduos na pista. Para ficar fácil entender as diferenças, eu vou te dar dois cenários. Imagina que acabou de começar a chover uma chuva leve. Com 5 minutos de chuva, você já entra para a pista em uma bateria do seu campeonato. A pista ainda está emborrachada. E como ninguém ainda andou na pista para misturar e espalhar a borracha que está na pista, você com certeza vai ter opções bem definidas de traçado. A linha do seco super emborrachada e a linha do molhado sem borracha nenhuma ainda. Então fica fácil entender que se você fugir do traçado de seco e usar o princípio básico de fugir da borracha que eu comentei no início desse vídeo, você provavelmente vai se dar muito bem. Porém, agora vamos alternar para o segundo cenário, o cenário 2. A chuva leve ainda cai já por mais de 40 minutos e a pista continua a ser usada sem interrupções. Então, na quarta bateria lá, sei lá, quarta, quinta bateria com chuva, é a sua vez de entrar na pista. Já por 3 baterias ou 4 baterias consecutivas antes de você entrar, a pista estava molhada e os karts estão passando e espalhando a borracha que estava no trilho do seco. E a chuva continua, mas de maneira leve, o que é insuficiente para lavar ou limpar os resíduos de borracha no asfalto. Nessa hora em que você entrar na pista, já pode esperar uma sujeira total, ou seja, o trecho que sai do traçado do seco já está sujo e aí mesmo no traçado de pista molhada, fugindo da borracha, você não encontra mais uma aderência tão bacana ou tão diferente do que o traçado de seco, que é o traçado emborrachado. Esse tipo de situação acontece muito em endurances na chuva. A pista fica de tal maneira enlambuzada que não tem mais trecho com ou sem borracha, com ou sem sujeira. Vai estar tudo ruim. E aí, em casos extremos como esse, o que você faz? A sugestão é criar uma linha mista que se aproxima do traçado emborrachado, mas não é realmente o traçado emborrachado, ou seja, ela ainda foge dos piores pontos de sujeira ou de borracha que estão incrustados na pista. Se isso está te confundindo, deixa então eu te dar um exemplo para ajudar e depois ainda vou misturar mais um ingrediente para piorar de vez, tá bom? Quem vive pelos kartódromos e corre de kart frequentemente quando eu digo é umas 2 a 3 vezes por semana, já ouviu falar de alguns pilotos mágicos que se dão super bem na chuva fazendo o traçado do seco. E nossa, como é que um piloto faz isso? Anda no traçado de seco no dia da chuva e dá super certo e ganha as corridas? Você acha que isso é um mito? Na verdade, esses caras são observadores. Eles estão observando muito bem esses dois aspectos que eu acabei de te falar. Ou seja, quanto tempo está chovendo e se estão misturando a borracha da pista. E eles descobriram que em uma pista que está toda ruim, ou seja, sem diferenças entre borracha boa, borracha ruim, trecho com borracha, trecho sem borracha, voltar ou se aproximar do traçado seco vai funcionar. E isso, é claro,
Pensa aqui comigo, em condições de aderência igual em toda a pista, ou seja uma boa aderência ou seja uma péssima aderência, se tiver tudo igual, a linha de traçado ideal continua sendo a linha de traçado ideal, que é a do seco. Conseguiu entender que conforme a chuva permanece e os karts continuam andando, a pista vai ficar cada vez pior? Bacana. E agora vem um último ingrediente para essa receita. Volta a prestar atenção na chuva, pois o aumento da intensidade da chuva pode começar a limpar a pista e vencer um pouco essa sujeira que os karts estão sempre espalhando. E aí a pista volta a ter um setor sem borracha mais definido. Só que esse tipo de alteração não ocorre em uma volta, mas pode mudar em uma questão de 4 a 5 minutos, dependendo da força da chuva. E eu sei que o que todo mundo gosta é de uma fórmula pronta, algo assim, faz esse traçado, faz aquela técnica e tal, que tudo funciona. Mas você agora pode pelo menos dizer que ouviu falar de todos os elementos que influenciam na aderência da pista molhada. Por isso eu acho que você já deve ter entendido que na chuva você precisa constantemente avaliar se o seu traçado está sendo realmente melhor para aquele momento. E ó, uma diquinha a mais, olha no painel e veja se tem alguém muito mais rápido. Se realmente tem, você pode não estar fazendo a linha ideal. E para terminar o vídeo, eu vou te dar uma estratégia que muitas vezes eu mesmo utilizo nas minhas corridas. Mas antes, peço que você deixe aquele like bacana aqui no vídeo para me ajudar, tá bom? É muito fácil para você, ou seja, é só um cliquezinho e para mim vai fazer uma grande diferença na propagação desse vídeo, para aí assim ele vai chegar para mais pessoas, tá bom? Aliás, se ainda não é inscrito no meu canal, já está mais do que convidado a se inscrever e ativar o sininho aqui das notificações. E vamos lá então para a minha estratégia. Muitas vezes eu sigo aquela antiga sacada que eu mesmo fiz em uma playlist de vídeos chamada Sacadas de Piloto, que eu deixei aqui no canal. A sacada em questão, ela diz assim: na chuva não rode. Então, de acordo com a situação da pista, normalmente eu vou na estratégia que é a mais segura e nem sempre a mais rápida. Por várias situações eu não era o cara mais rápido da pista, mas eu estava muito perto, ou seja, eu era sempre um dos top 3, com um traçado bem seguro, com baixa probabilidade de errar e rodar. Então eu preferi continuar fazendo o básico bem feito, ao invés de tentar ser o mais rápido da pista, e então colocar toda a minha corrida em risco por causa de uma possível rodada, né? Isso faz sentido para você? Para mim fez, e mesmo não chegando na frente, dá para garantir sempre uma boa posição. E aí você elimina aqueles riscos chatos de rodar e chegar lá para trás e estragar uma sequência de resultados bons. Pronto, tá aí não só uma das melhores explicações sobre a tocada na chuva que você pode encontrar aqui no YouTube, enriquecido com vários aspectos adicionais e exemplos que nem todo mundo fala, e eu ainda por cima entreguei aqui nesse vídeo uma das minhas estratégias que eu mais uso, que é mais seguro na chuva. Acho então que esse vídeo não só merece o seu like, mas também merece você ter inscrito para sempre aqui no nosso canal para saber mais dicas. Fechou? Ainda quer mais dicas? Procure pelo Kartflix, a primeira plataforma de streaming só sobre cursos de kart. O link tá aqui na descrição também, tá bom? Bom, galera, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito legal, Cris, acho que é uma explicação muito boa, e quem quiser conhecer mais, vai lá, tanto no Kartflix e também lá no Kart Pista e Pilotagem. O Cris dá uns cursos bem legais, isso vai te ajudar aí a começar, e para quem já está até no meio do kart, a pegar muito mais técnicas e noções muito mais rápido, né? Lembrando de novo para curtir, compartilhar, curta bastante, compartilhe para os amigos, bote nos grupos, isso nos ajuda muito. E vamos para a última matéria do dia aqui, né? Nosso TBT High Speed, o Anderson Gonzalez, né? Parceiraço que foi aqui com a gente um tempo, fez uma entrevista muito legal com o Rodrigo França, assessor de imprensa e também responsável, né, pela imprensa lá do Instituto Ayrton Senna e também no canal do YouTube. Vamos dar uma olhada nesse bate-papo.
Fala galera, aqui é Anderson Gonzalez e esse é mais um Raio X Entrevista. E hoje eu estou com o Rodrigo França, obrigado Rodrigo por me receber. Obrigado, imagina. Obrigado. Rodrigo que é jornalista, formado pela USP, especializado em jornalismo esportivo, mais na parte de motor, automobilismo. Ele é fundador também da RF1 Jornalismo, que é uma agência de comunicação. A agência essa que está há mais ou menos 15 anos no mercado e tem contas como Shell, Instituto Ayrton Senna, CIMED, Vox e a RR Racing, entre muitas outras. Rodrigo, obrigado por me receber. Obrigado a vocês, Anderson. Tá? Obrigado aí. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, ontem eu entrei no seu site, né, e vi que você é um apaixonado por automobilismo. Conta um pouco, como é que começou essa paixão? Bom, eu sempre digo que eu tive a sorte, né, de ser criança numa época que o Brasil foi o principal esporte do Brasil, era o automobilismo, né? Acho que melhor até que o futebol. Quando eu comecei, eu tenho as primeiras memórias de infância de 86, 87, 88, simplesmente os anos que o Piquet era campeão, o Senna era campeão, a gente tinha os dois melhores pilotos do mundo. Então é óbvio que desde moleque eu sempre gostei de corrida, sempre assisti Fórmula 1, e mesmo depois com a morte do Senna, a saída de alguns ídolos e tal, eu já tinha me apaixonado pelo esporte. Então, independente de ver um brasileiro ganhando, eu sempre gostei de ver a Fórmula 1, continuei assistindo, ia na arquibancada Interlagos. E desde criança eu também quis ser jornalista. Então foi realmente só uma junção de duas atividades que, como você falou, é uma coisa que desde criança eu acompanho e hoje eu tenho a sorte e a honra de poder trabalhar com o que eu gosto. Você disse que desde criança você queria ser jornalista. Quando você ingressou na faculdade, você já queria seguir para a parte de automobilismo? Sim. Ou isso surgiu durante o curso? Eu diria que são duas paixões que caminharam juntas, né? Eu sempre quis ser jornalista antes mesmo de trabalhar com o esporte, porque, enfim, eu gostava de escrever, eu gostava de notícias. Com 10, 11 anos de idade, eu escrevia jornalzinho no colégio e tal, mas sempre já tinha a coluna de Fórmula 1. Então, assim, eu gostava de fazer a parte de jornal, mas já queria mesmo trabalhar com corrida. E quando eu entrei, o primeiro emprego que eu tive foi no Jornal da Tarde, em 97, e o grande editor da época era o Castilho de Andrade, que é um dos maiores correspondentes de automobilismo do Brasil, né? E ele era o editor, então assim, foi nitidamente uma coisa que eu já procurava e que eu buscava. Eu queria realmente trabalhar com automobilismo. Falando um pouco mais sobre a sua carreira, foi fácil para você, né? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Ou você foi de acordo com o que você esperava? Sentiu um pouco de dificuldade? Eu diria que eu tive uma oportunidade inédita que eu acho que pouca gente teve na minha época. Eu, em 96, entrei na USP, que é um vestibular muito difícil, claro, estudei bastante e consegui uma vaga num curso muito concorrido de jornalismo, e aquilo me abriu uma porta para eu conhecer as pessoas que me indicaram no Jornal da Tarde. Eu conheci até a Denise Miraz, que era editora, num congresso. Ela falou, eu gostei de você, vou te indicar para uma vaga. Passou o meu contato para o Castilho e me contratou. Então é aquelas coisas, a oportunidade apareceu, então assim, não parece contando assim que é fácil, mas eu acho que assim, é fruto também de muito trabalho, né? E aí depois que você entra no mercado, realmente é uma oportunidade, vai puxando a outra. Eu conheci um pessoal da Folha de São Paulo que depois me chamou, eu trabalhei 4 anos na Folha. Da Folha, o Luciano Burti e o Paulo Carcassi me chamaram para montar uma agência, para ser assessor deles na Fórmula 1. Então, tudo veio meio que em conjunto. Então, eu diria para você, fácil não foi, mas também assim, eu tenho que ter a honestidade de falar que aconteceu muito naturalmente. Então, que exigiu esforço, mas foi uma coisa que acho que no meu caso deu super certo. Eu estou vendo aqui, eu vou mostrar para o pessoal de casa, você escreveu um livro que é Ayrton Senna e a mídia esportiva. Tá? Depois a gente vai sortear né, Pedro, o diretor aqui. Me fala um pouco sobre esse livro, por favor, Rodrigo. Esse livro também tem tudo a ver mais ou menos que eu te contei essa história, né? Eu sempre quis escrever um livro, né? Eu acho que todo jornalista, antes de tudo, tem o sonho de ser um escritor também, de fazer um livro. E eu sugeri isso para o meu professor na USP, que é o Luiz Fernando Santoro, que foi o meu orientador no TCC. Ele falou, Rodrigo, por que você não volta um dia para a faculdade, aqui faz um mestrado, você vai ter a oportunidade de vir com mais maturidade, você vai ter um conhecimento maior do jornalismo. Sim. E devolve para a universidade aquilo que você fez. Quer dizer, você vai, através de uma pesquisa, você vai ter um legado para que os outros estudantes estudem sobre isso. Sim. E aí não tive dúvida de escolher o tema sobre o acompanhamento da imprensa na história do Ayrton Senna. Então,
Aí tem um pouco da história de como a imprensa esportiva surgiu, de como que a imprensa especializada em Fórmula 1 surgiu, como ela surgiu no Brasil, como ela era na época do Senna e depois da morte do Senna, e também como ela atuou naquele episódio específico. Então é um trabalho de 3 anos de pesquisa que eu tive, que foi fruto de um mestrado em jornalismo que eu fiz na USP também. E quando estava pronto, eu encontrei o Reginaldo Leme logo depois, um dia depois da banca. Eu tive um evento, alguma coisa aqui em São Paulo. Falei, Reginaldo, você já, que ele faz a editora do Automotor, né, que desde acho que 93 ou 92 faz o anuário. Falei, a sua editora já pensou em publicar um livro? Ele falou, pô, já pensei várias vezes, Reginaldo. O Rodrigo, ele falou, eu falei, então eu tenho o primeiro pronto, está escrito. Ele falou, não, me passa a ideia. Eu falei, não, você não está entendendo. Aí tipo, eu levei, o mestrado falou, tá aqui, já estou entregando na sua mão. Ele leu em coisa de 2, 3 dias, estava cheio de coisa para fazer, mas ele falou, já peguei na hora. E num outro dia chegou para mim e falou, vamos publicar. Então foi uma honra, né, ser o primeiro livro que a editora do Reginaldo Leme publicou fora do anuário. E ele assina o prefácio também. E para mim foi uma satisfação mesmo, porque é uma coisa muito gratificante de poder juntar 2 paixões, né, que é justamente o automobilismo, o esporte como Fórmula 1, kart, tudo, essa competição, e o jornalismo. Então eu acho que ele vale tanto para quem gosta de corrida como para quem se interessa em um dia ser jornalista também. Sim. Fala sobre mídia esportiva, mas também fala sobre a Ayrton, tá? Como é que é essa relação com a família Senna, a sua relação? Eu tive muita pesquisa na época que eu fiz o livro com a história do Senna, né? Claro, eu até brinco aqui no escritório que eu tenho memórias de criança, né? Então eu sei algumas corridas de cor, eu sei datas, então, porque eu realmente era uma criança de 10, 9 anos e estava acompanhando as coisas. E uma das coisas que o Instituto Ayrton Senna também eu acabei tendo uma proximidade foi que eu escrevi junto com o Reginaldo Leme e o Marcelo Zorzanelli, que era um editor da revista na época, e hoje inclusive faz o site Sensacionalista, para você ver como são as coisas. Nós 3 fizemos uma reportagem de como estaria hoje o Ayrton Senna. Então, assim, o que ele teria feito, quantos títulos ele teria conquistado, quais seriam as vitórias, as frustrações, o que teria se passado, o que teria influenciado a carreira do Barrichello, a carreira do Hakkinen, a carreira do Schumacher. Então, todos esses desdobramentos. E foi muito legal, porque a gente conseguiu, em um exercício conjunto ali, nós 3, no fim, eu redigi o texto final e o Reginaldo realmente ficou impressionado que a gente conseguiu sintetizar tudo. E óbvio que o torcedor, muita gente elogiou a gente, até hoje eu encontro gente que fala dessa reportagem, que saiu já há uns 2 anos, mas tem gente que também falou, vocês viajaram, vocês falaram muitas coisas que não existiriam, outras que existiriam, mas eu acho que é um exercício de imaginação, né? Inclusive, eu tô aqui com a... Tá aí com a revista? Tô com a revista, era essa aqui. Alfa. A Alfa, que é da editora Abril, né, que agora ela foi absorvida pela revista VIP, que é onde eu escrevo também, como colaborador de automobilismo. E essa é aquela imagem, né, que ficou muito famosa também, como se o Senna levantasse, né, como se ele estivesse saindo do acidente ileso. É isso? De um artista lituano, né, que é o Oleg. E aí a gente fez assim, como se realmente ele relembrasse de toda a carreira dele. Então, claro, tem a parte até 94 e o mais interessante foi criar o pós-94, né, que é um exercício de imaginação mesmo. Foi a capa, inclusive, da revista que mais vendeu, que até o editor, o Kiko Nogueira, que hoje está no Diário do Centro do Mundo, que é também um jornalista muito respeitado. E foi uma das coisas que me ajudou a também encontrar o pessoal do Instituto, e fazer essa parceria e fazer da RF1 hoje uma fornecedora de conteúdo também para o Instituto. Eu fiquei sabendo que você anda de kart há uns 16 anos. É verdade. Né? Então, para quem anda há tanto tempo, deve ser uma paixão. O que você gosta mais de fazer, andar de kart ou ser jornalista? Essa é uma boa pergunta, hein? Eu até fiquei pensando aqui, realmente, eu pareço que pelos troféus aqui, né, realmente que eu sou piloto, mas não é nada disso. Porque no fundo o kart veio como uma derivação da paixão de jornalista, né? Então, assim, eu por ser jornalista e por estar no meio, eu recebo muitas oportunidades de correr, porque eles fazem corridas de kart para jornalistas e etc e tal. E aí eu comecei em 99, a seletiva de kart Petrobras fez uma corrida para os jornalistas. Eu estava na época na Folha, eu
corri e assim, já tinha corrido com um amigo meu, com um primo, nunca tinha feito corrida de kart indoor, né? Pô, eu fui lá e ganhei a corrida. Então, assim, você já imaginou que eu ali, falando, pô, tô com um dos caras especializados, ganhei a corrida, né? Eu falei, então vou fazer um campeonato. Aí, obviamente, a coisa foi ficando mais séria, eu criei a FIAC, que é, obviamente, um campeonato bem humorado, que a gente chama de Federação Internacional dos Andadores de Kart. Então, assim, que é para reunir todos os jornalistas que a gente brinca do mundo inteiro, obviamente, só corre aqui os brasileiros. Mas a gente chama todo mundo. Se todo mundo, se quiser vir um italiano, um cara da Rússia, pode correr aí, não tem problema. E aí a gente, com essa brincadeira de kart, eu comecei a ver que realmente era uma forma de eu também entender melhor o esporte que eu cubro, né? Porque quando eu vou entrevistar um piloto, é muito fácil ele falar, Rodrigo, eu errei ali porque o kart, o carro, o Fórmula que ele estava guiando, ele furou o pneu e eu bati no muro. E eu vou falar, mas será que esse cara está falando a verdade ou ele está me dando uma desculpa? Sim. Agora, correndo de kart, eu, claro, não tenho uma carreira de profissional, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco mais de noção do que esse piloto fala e tento traduzir isso para o público, que é a minha missão como jornalista. Então eu acho que me ajuda muito isso e, claro, é um hobby que eu levo muito a sério, porque além de eu aprender sobre a minha profissão, para quem já andou de kart sabe que é uma delícia, que você tem a adrenalina, você tem a competição, tem o lado de você estar com os amigos. Então eu acho que foi... Eu não respondi a sua pergunta, né? Mas assim, porque é realmente difícil de responder. Porque eu, claro, gosto muito de ser jornalista e ao mesmo tempo gosto de andar de kart, mas eu acho que são atividades que se complementam. Exatamente. Bom, 2016, o que a gente, o pessoal de casa, pode esperar do Rodrigo França e da RF1? Eu acho que realmente essa dedicação pelo automobilismo, né? Eu acho que a nossa agência é especializada, como você falou, há 15 anos só em conteúdo de esporte a motor, e a gente sabe que não é fácil ser uma agência especializada, porque realmente quando você só tem um mercado, se esse mercado vai bem, vai mal, você está sentindo esses reflexos, mas ao mesmo tempo eu acho que, como você viu, aqui a gente tem 4 pessoas que trabalham full time, dedicadas a isso e que têm realmente paixão pelo assunto, né? Então a gente tenta trazer para o público em reportagens, em posts de Facebook, em matérias e assessoria de imprensa, enfim, todas as ações que a gente possa imaginar como um plano de difundir cada vez mais o automobilismo, que a gente sabe, não vive talvez o melhor momento, mas também não vive o pior, viu? Eu sou um cara otimista por natureza. Bom, Rodrigo, obrigado por receber o Raio-X Garage aqui. Tá? Valeu, obrigado. Para quem não conhecia, vai aparecer aí no vídeo, tem o site rodrigofrança.com.br, tá? Tem um pouco mais sobre a história dele. Esse aqui é o livro, mostrando para vocês de novo, parece ser bem legal, tá? Por perguntar pro diretor, a gente vai ter um para sortear, né? E quem quiser comprar, o site oficial Ayrton Senna tem um link da Ayrton Senna Shop, que é um produto oficial do Instituto Ayrton Senna e parte da renda é revertida para o trabalho educacional que o Instituto faz também. Tá aí, bem legal. Esse foi mais um Raio-X Entrevista. Eu sou Anderson Gonzalez com o Rodrigo França. Até a próxima. Muito legal, Rodrigo contando aí um pouco da tua história. Isso faz 6 anos já, galera. 6 anos, mas temos história e temos que recordar aqui sempre que pode, tá certo? Esse é o fim do nosso programa de hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clica no sininho, vai lá, configura certinho para receber todas as nossas notificações. Esse final de semana vai ter muita coisa legal. Começa amanhã à noite, na sexta-feira. Vamos ter aí o nosso área de boxe com o Natan Sarum e com o Luiz Felipe Ramos. Natan que vai estar lá no GP do Galeão, trazendo tudo pra gente aqui, né? No sábado vamos ter, a partir da 1h da tarde, temos o Super Turismo lá do Rio Grande do Sul. Às 2h30 a gente abre para a primeira prova do dia da Copa Opala 400 Brasil. Depois, às 4h20, abrimos transmissão para a primeira prova também no final de semana da Stock Series aqui. Também Matheus Furlan aí fazendo a narração tanto da Copa Opala quanto também aqui da Stock Series.
e com o Ricardo Arcuri acompanhando, e eu vou estar aqui na mesa dando uns pitacos, de vez em quando vocês vão ouvir minha voz. E na sequência, acabando, mas na mesma transmissão, a segunda corrida da Copa Opala aqui para vocês para encerrar o dia de sábado. No domingo começamos cedo, às 9h20 da manhã também, vamos ter a segunda prova do GP do Galeão da Stock Series. Na sequência vamos ter aí corridas do Turismo RS 1.4 e também, né, da Copa Clássico RS durante o dia inteiro, tá certo? Então acompanha aqui com a gente, vai estar muito legal a transmissão, né? Deixar um abraço para todo mundo e também lá para o pessoal da TV One, lá de Belém do Pará, que está colocando aí nossos programas numa parceria bem legal. E você aí que está assistindo pela TV One, vem conhecer nosso canal do YouTube, tá certo? Acho que por hoje é só, já dei os recadinhos. E domingo ainda às 9 da noite a gente tem o After Race para falar do GP da Austrália, então muita coisa no final de semana. Vamos estar cansados, mas vamos estar aqui falando com vocês, tá certo? Então, até o final de semana, sou eu, Pedro Rodrigo, aqui pro Portal e TV High Speed. Até mais, galera. Tchau, tchau. Velocidade sônica, sigo mais potente até que uma bomba atômica, queimando asfalto de borracha quente. Velocidade tá no coração da